Vamos lá, tá, gente? Então, aula de revisão de geografia, tá? A gente vai ver relevo, página 188 a 190. Tia, Oi. o relevo é o mais fácil de aprender. Melhor do que clima, né? Uhum. É só prestar atenção na revisão de clima que a gente vai aprender rapidinho. Agora, tá vendo como tá o meu notebook? Lento que só ele. Pronto, bora lá, tá? Então, página 188, relevo. Então, quando a gente observa as paisagens do planeta, a gente nota, tá, diferentes formas da superfície terrestre. A gente vê ela mais alta, mais reta, pontuda. E a gente fala isso, a gente chama essas formas, né, diferentes da superfície da Terra, a gente chama elas de relevo, tá? E essas formas de relevo são geradas pelas ações de forças internas e externas, chamados de agente do relevo, tá? Então, o que forma essas formas, tá? São os agentes, tá? Do relevo, que podem ser internos e externos, tá? Os agentes internos são os vulcões, tá? E os movimentos tectônicos e os abalos sísmicos, que agem de dentro para fora da Terra. Então, gente, são agentes internos, tá? São os movimentos das placas tectônicas. A gente vê até um vídeo, a gente vai rever esse vídeo novamente. E os abalos sísmicos, que agem de dentro da Terra para fora, tá? Então, são agentes internos. Tudo que é interno a gente chama de dentro, tá? Tudo que é interno, a gente lembra que é dentro, interno, dentro, tá? Então, aqui nessa imagem a gente pode ver, tá? As setinhas que estão para dentro, apontadas para dentro, são choques, tá? E as setinhas que estão para fora, tá? É uma área de separação. Então, olha aí, gente. Quando as placas se chocam e quando as placas se separam, tá? E o que seria esse abalo sísmico? Terremotos, ou seja, os temores da crosta terrestre, tá? Então, quando a Terra começa a tremer, a gente chama de terremoto. E o que são os movimentos tectônicos? São os movimentos das placas tectônicas existentes na crosta terrestre, a camada onde se encontra a superfície terrestre. Então, por baixo, né, embaixo, na crosta, tá? Então, quando essas placas elas se movimentam, tá? Acontecem, quando elas se chocam, acontecem os terremotos. Então, são agentes internos, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó. Direção do movimento das placas tectônicas. Ó, essas placas estão para cá e essas estão para cá. Então, elas estão se movimentando, tá? O de vermelhinho são pontos de junção entre as placas tectônicas, ó. Então, quando essas placas, ó, a daqui vem para cá e para cá, ó, quando elas se juntam, aí acontecem os abalos sísmicos e esses terremotos, né, esses movimentos. Esses tracinhos aqui, ó, esse é um terremoto com grau 6, o maior desde 1950. E esses daqui, esses triângulozinhos, são os vulcões, ativo nos últimos 150 anos, tá? Então, aqui é uma parte, ó, norte-americana, tá? Aqui tem a Coreia do Norte, a China, a Rússia, ó, o mar do Japão. Então, e acontece os tsunamis, os vulcões explodem, tá? Justamente pelo movimento e pelos terremotos, tá? E o que seria os agentes externos?
são o quê? As chuvas, os mares, os rios, as geleiras, os animais, incluindo os seres humanos que modificam a superfície da Terra. Então, esses são os agentes externos, o que é de fora da Terra, não o que está embaixo da Terra, tá? Então, o vento, o gelo, os seres vivos, os mares, oceanos, chuva. Então, tudo isso também modifica a estrutura terrestre, tá? Quando venta muito, quando chove muito, tá? Os rios, né, que nascem no lugar e vão passando por vários locais, países, cidades, alargam algumas cidades. Em outros cantos, o rio diminui, o percurso do rio diminui e assim por diante, tá? Então, agentes externos é tudo que acontece fora, tá? São as chuvas, os mares, os rios, geleiras, animais, o vento, mares e oceanos. Então, tudo que possa modificar, tá? Essa ação, não é? E fazer com que o relevo modifique, a gente chama de relevo, tá? Aliás, desculpa, gente, de agentes externos. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Pronto, tudo certo, né? Então, bora lá. Sim. Formas de relevo, tá? Então, existem várias formas de relevo. As principais delas são planalto, planície, montanhas e depressão. Então, eu quero que vocês, antes da gente analisar essa primeira imagem, a tia pegou essa imagem daqui que eu achei muito interessante e vai ajudar bastante vocês. Deixa eu carregar. Estão vendo essa agora? Sim. Então, estão vendo essa segunda imagem, né, gente? Ou estão vendo o livro? Me respondam. A gente tá vendo a segunda imagem. Eu tô vendo a segunda imagem. Tá, muito bem. Então, nessa segunda imagem, a gente tem o quê? A planície. Preste atenção. Ó, terreno plano, com altitude de 0 a 10 metros em relação ao nível do mar. São formados por acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas dos rios ou mares. Então, ó, é o que é plano. Olha aqui uma planície. Plana, ó. Tem a areia do mar, então a água do mar vai trazendo os sedimentos e vai deixando aqui plano. O que seria um planalto? Terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e, às vezes, delimitados por escarpas ou chapadas, tá? Então, olha aqui uma planície, aliás, desculpa, um planalto, já diz o nome, plano e alto, né? Então, ele também é um terreno plano e é mais alto do que a planície. Ó, a planície já é mais alta do que o nível do mar. Ó, o mar fica aqui, ela já é mais alta. E um planalto já é mais alto do que o nível do mar e mais alto do que uma planície. O que seria uma montanha? Porções mais elevadas da superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas dá seu nome de cadeia ou cordilheira. Então, quando são várias montanhas juntas, a gente chama de cadeia ou cordilheiras, tá? Então, a montanha, ela é o quê? Mais alta, tá? E elas têm formas de o quê? Elas são pontudas, né? São bem altas e elevadas, tá? Elas são planas? Não. São planas as montanhas? São, gente, as montanhas são planas? Não. Não são planas, tá? E o que é a depressão? São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa, quando está acima do nível do mar, ou depressão absoluta, quando está abaixo do nível do mar. Essa parte de depressão relativa,
tá? E absoluta a gente não quer, não importa pra gente. O que é que a tia quer que vocês percebam aqui? Que é uma depressão. Olha aqui, ó. Uma planície, a montanha, olha aqui. É o quê? São áreas situadas abaixo. A sua vizinha é o quê? Um planalto. E o outro vizinho é o quê? Uma montanha. Então, a depressão está para baixo, ó, muito mais abaixo, tá? Tanto do nível do mar como acima do nível do mar, tá? E o que são as escarpas? Escarpas, desculpa. São as encostas íngremes, tá? De um penhasco que geralmente surge nas bordas dos planaltos. Então, ó, tá aqui o planalto e aqui é como se fosse uma ladeira. Não tá descendo aqui? Quando a gente diz que uma coisa é íngreme, é quando ela é uma ladeira inclinada, assim, ó. A gente consegue se inclinar totalmente, aliás, ficar em pé totalmente reto. É uma coisa inclinada. A gente consegue? Na ladeira, vai subindo, né? De acordo com a ladeira. Então, nosso corpo ele fica um pouquinho inclinado. Então, a ladeira é íngreme, tá? Então, essas escarpas são essas encostas íngremes, tá? De um penhasco que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. Então, aqui, ó, reto, reto, reto. Então, para descer tem essa ladeira, a gente chama de escarpa. E o que é chapadas? Formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Então, a gente pode chamar chapada diamantina, então, chapada dos veadeiros. Então, tem várias chapadas, tá? É quando é uma formação rochosa e em cima é uma parte plana. A gente pode dizer que é uma pequena montanha, né? Ó, mas a montanha ela é como? Ela é lá para cima, ó. É pontuda, né? As montanhas elas têm essas pontas, né? Então, várias montanhas juntas a gente pode chamar de cordilheira. E as chapadas não, ela é reta. É como se fosse aqui, gente, ó. É como se fosse, né, uma formação rochosa, só que em vez de ter vários picos, ela é plana, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, vamos voltar aqui pro livro. Então, aqui no livro a gente tem a serra ou as montanhas, tá? Ó, todos aqui elevados. Tem o vale, que são entre essas montanhas, tá? A depressão, ó, depois da montanha, é mais baixo do que os seus dois vizinhos. Mais baixo do que o vale e mais baixo do que o planalto. Tem o planalto, que é mais alto do que a planície, mais alto do que o nível do mar e é plano. A planície, tá? Que é um terreno plano também, formado por quê? Pelos sedimentos que os rios e os mares trazem, tá? E é plano, mais alto também do que o nível do mar. E aqui o oceano, tá? O oceano e a escarpa, tá? Que a gente viu que a escarpa é o quê? É uma coisa íngreme, né? Ó, saindo daqui, ó. Ó aqui, daqui para cá é uma escarpa, tá saindo do planalto, né? A descidinha do planalto. Até aqui, tudo bem? Vamos ver os vídeos para a gente compreender melhor? E passar para o clima? Sim, tia. Deixa eu só carregar aqui, tá? Deixa eu ter parar de compartilhar. Vocês estão ouvindo? Não, tia, não tá ouvindo, não. Tá, você vai compartilhar com o som do computador, tá? Só um instante. Tá bom. Ô, tia, eu tinha saído da chamada por causa que o celular que eu tava em 14%. Aí eu peguei ele na minha avó. Ah, presta atenção, tá? Você tá compartilhando. Estão ouvindo?
Tia? Tia Bianca? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, mas tia, tá dando... Melhorou agora, não foi? Pronto. Sim. Então, a gente viu também que no vale, né? Ele é um lugar mais baixo, né? Entre a montanha. E passa geralmente o que a gente viu? Um rio, né? O rio. Agora vamos só ver os abalos sísmicos, tá? Ou as placas tectônicas. Esse não tem vídeo, não tem som. Deixa eu só carregar rapidinho. This week, I'd like to never forget it. I'm asking you to marry me, you little fool. Welcome to A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento, se esbarrando ao redor do globo, tem pelo menos 200 anos de idade. Deixa a tia. Deixa eu compartilhar aqui melhor, tá, gente? Ô, tia. Tia. Enquanto isso, quer ter compartilhar aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre relevo, gente? Os agentes internos, quem são? Quem sabe me falar? Os agentes internos são o que vem de dentro. Tô ouvindo não, Melissa. Os agentes internos é o que vem de dentro. Isso, é o que vem de dentro. Quais são os exemplos dele? Tia, é os internos ou os externos? Interno, a Melissa tá respondendo. Deixa ela responder, tá? Tá, Pode falar. eu posso falar dos externos? Pode. Tia, Deixa a Melissa tia, responder. eu não consegui escutar não, a senhora. Oi? Eu não consegui não escutar a senhora. A tia estava dizendo quais são os Agente. e agentes internos. Quase que não sai, olha. Os agentes internos são... Tudo que é dentro. Qual é o que é dentro? Tia, eu posso responder? Eu sei. Eu sei a resposta. Pode responder, Mai. Os seres humanos, as plantas e as outras coisas que ficam dentro. Isso. É? Não, os agentes internos, a tia quer saber. Internos. Os Interno. exemplos. Isso. Sabe? Alguém sabe, gente, responder? Quem sabe, liga o áudio. Gente, quais são os agentes internos? São as placas tectônicas, os abalos sísmicos. Olha, se a prova fosse hoje, tia acabou de explicar, não foi? Preste atenção quando a tia fala. Então, bora ver aqui um exemplo de um abalo sísmico, tá? As placas tectônicas se mexendo, acontece o terremoto. Isso, exatamente isso. Novamente. As placas tectônicas, ó, se mexendo, os abalos, ó, a terra tremendo, os terremotos e causa esses terremotos, esses abalos na terra, tá? E causam, às vezes, muita destruição, tá? Agora vamos pro clima. Tia, Oi. eu posso falar? Pode, rapidinho, tá? Ô, tia, esqueci agora.
Depois da aula, eu posso falar? Quando Pode, terminar? pode. Tia, Tu pode falar, tô ouvindo. Enquanto a tia não compartilha, pode falar. eu se lembrei. Posso falar? Página Quando eu 190. morava lá em Caruaru. Quando eu morava lá em Caruaru, aí já teve abalos sísmicos. É aquela mexida assim. Isso, são os tremores da terra. A gente chama de abalo sísmico. Tia, terminou a aula, foi? Alguém tem alguma dúvida? Compartilhando o clima, tá? Tia, Oi, tô ouvindo. a aula terminou? Não, a tia acabou de responder que a tia tá compartilhando o clima. Página 192, tá, gente? Todo mundo já colocou? Tô me ouvindo, gente? Sim, tia. Tá só Sim. carregando. Tá só carregando aqui, tá? Tia, a aula vai terminar 3h30, é? Não, meu amor, que já passou de 3h30. Ai, tia, aqui tá muito calor. Vou até ligar o ar-condicionado. Tia, vai terminar 4h30, é? Então, não quero que ninguém se preocupe com quando o tempo vai demorar a aula, tá, gente? Não, tia, é por Eu causa que... preste atenção, tá? Fala assim, Principalmente é por agora causa que minha avó vai... Deixa eu preste falar atenção. aqui. Oi, fale, meu amor. É por causa que minha avó, ela já vai para casa já. Eu acho que umas 4h10, aí por isso que eu quero saber. E você tá com a sua avó? Eu não entendi. Eu tô com o celular da minha avó, porque o meu descarregou. Então, você Eu coloca tava fazendo... para carregar, para assistir a gravada, tá certo? Acompanha aí. Quando não der, você sai, tá certo? E assiste ela gravada, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente vai falar sobre clima, tá? Então, a gente já deve ter escutado e percebido nos jornais, desliga o microfone, tá? Eles fornecem todos os dias a previsão do tempo. Parcialmente nublado, quente, chuvoso, frio, ensolarado. Então, no jornal, geralmente, tanto de manhã como à tarde e à noite, a gente tem informações sobre o clima, tá? Mas a gente tem que entender, tá? Aliás, sobre o tempo, desculpa, tá, gente? A previsão do tempo. Mas tem que entender a diferença entre o tempo e o clima, tá? O tempo atmosférico é passageiro. Ele pode variar de um momento para o outro, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar o tempo hoje, começou nublado, choveu um pouquinho e agora à tarde tá o quê? Ensolarado. Então, ele teve alterações ao longo do dia, tá? E o tempo, desculpa, ele não é o mesmo em todos os lugares. Em um mesmo dia, pode ocorrer tempos atmosféricos diferentes. Foi o que a tia acabou de falar. Pode começar a chover de manhã, ficar nublado e depois sol. Ou então pode fazer sol o dia todinho. Quando for à noite, pode ser chuvoso, tá? Isso é o tempo, ele varia todos os dias, tá? E pode ter diferentes tempos atmosféricos durante o mesmo dia. O clima, já o clima é a sucessão de tempos atmosféricos que se repete durante vários anos em um local. Por exemplo, existem vários tipos de climas e eles são classificados quanto à temperatura e à umidade. Então, o clima daqui do Nordeste vai permanecer sempre o mesmo por anos.
O clima da região sul permanece o mesmo durante anos e anos, tá? Então, são tempos atmosféricos que se repetem durante vários anos, tá? O tempo é o dia, ele se modifica durante o dia. E o clima não, tá? Ele dura durante vários e longos anos. E aqui está o tipo de clima, tá? Os climas do Brasil. Então, tem... Cadê? Deixa eu botar aqui. O equatorial, tá? Clima quente e úmido. Elevados índices de chuva, tá? E esse clima abrange o quê? A maior parte da Amazônia brasileira e é caracterizado por apresentar pequena variação de temperatura durante o ano e elevando os índices de chuva, tá? Então lá, gente, é o quê? Quente e úmido. Então é muito quente e elevados índices de chuva, tá? Então é muito quente nessa parte aqui, o clima equatorial. Então, ó, ele abrange toda essa parte verde, ó. Você pode até perceber aí no livro de vocês, tem a legenda aqui embaixo, ó, só para vocês se situarem. Então, ó, Roraima, Amapá, Pará, uma parte do Mato Grosso, Rondônia e o Acre. Então, uma parte também aqui do Maranhão, tá? Que faz parte do Nordeste. Então, são quente e úmido, com elevados índices de quê? De chuva, tá? O próximo clima é o clima tropical. Clima quente com duas estações bem definidas. Inverno seco e o verão chuvoso. Como assim, tia? Inverno seco e o verão chuvoso, tá? O inverno é seco. Como assim seco? Não é úmido. A gente não consegue, tá? Respirar tão bem quanto se fosse um clima úmido, tá? Quando é úmido, a gente consegue, a umidade do ar fica melhor para respirar. Mas seco fica mais complicado para respirar. Então, é onde? Mato Grosso do Sul, Goiás, na Bahia, Minas Gerais também tem uma parte lá, no Tocantins, o Piauí, o Maranhão, Ceará, tá? E também tem um verão bem definido. Então, também vai chover no verão. Então, nessas partes do Brasil, também chove no verão, tá? Agora a gente vai para o clima tropical semiárido, que é um clima quente e seco, com menores quantidades de chuva. Então, a gente já vai mais para o Nordeste, tá? Vocês podem perceber que a Bahia, ela tem quantos climas diferentes? Quem sabe me dizer? Dois, tia. Preste atenção aí. A Bahia, localize aí a Bahia. Ela tem quantos climas, gente? Tá pintando de quantas cores a Bahia? 3. 3 cores, ó. Ela tem aqui, ó, amarelo, vermelho e tem o quê? Verde. O verde. Então, a Bahia, ela é tropical. O verde mais claro é o litorâneo úmido e também ela é o tropical semiárido. Por que a Bahia tem tantos climas? Porque é um estado grande, tá? E, ó, ela não tá só concentrada ou só aqui no lado, ou só aqui em cima, ou só perto do oceano, tá? Ela tá, ó, tem uma parte no oceano, mais uma parte aqui pro centro-oeste e uma parte lá para cima do nordeste, que aqui é parte, ó, mar do sertão, gente. Então, é um clima quente e seco, com menores quantidades de chuva. Já tá dizendo semiárido, quente, tá? Então, pega Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe, Alagoas, tá? E uma parte da Bahia. Então, aqui fica o sertão de Alagoas, ó. Aqui passa o mar? Não, né, gente? Ó, ó o mar onde vem. Tudo isso aqui é mar, ó. Oceano Atlântico aqui, Alagoas, Maceió e o mar. Por isso que aqui, ó, Maceió. Então, são quentes, é muito, muito quente. O próximo clima
é o clima litorâneo úmido. Clima com temperaturas elevadas e chove principalmente. Então, toda essa parte da parte verde que está marcada, ó, vai ó, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Tá aí uma partezinha aqui de São Paulo, ó, do litoral de São Paulo. É a parte do litoral, já tá dizendo, ó, litorâneo, úmido, tá? Então, é uma temperatura elevada, é quente, mas chove, tá? Diferente do tropical semiárido, que é um clima quente e seco. Aqui, ó, litoral, litorâneo úmido, tá? Então, não é seco. Ele tem umidade. Então, é um clima com temperaturas elevadas, mas é úmido e chove, tá? A gente consegue ter chuva aqui. Ó, ontem mesmo choveu, hoje de manhã choveu um pouquinho. Isso não acontece com frequência no tropical semiárido. Lá a chuva é muito difícil, tá? E o clima subtropical úmido é o clima com baixas temperaturas, tá? Elas têm a mais baixa do país todo. Pode ter também ocorrência de neve, tá? Abrange principalmente a região do sul do Brasil. As temperaturas mais baixas que das outras regiões do Brasil, tá? As chuvas são bem distribuídas durante o ano. E no inverno, pode ocorrer a queda de neve em algumas áreas da região, o que atrai muitos turistas. Então, a gente vê, às vezes, né, no jornal, quando está no inverno, nevar em alguns estados ou algumas cidades daqui que possuem esse clima subtropical úmido, tá? Então, eles têm chuva bem definidas durante todo o ano e tem as temperaturas mais baixas. Pode chegar -2, -1, abaixo de 0. Já a gente aqui com 18 graus, a gente já fica com frio. Imagina a gente pegar -1, 2, -2. É para congelar, não é, gente? Então, o que atrai muitos turistas também, ó, é que o país, que é um Brasil tão diversificado, que tem vários climas, que tem muita praia, muito rio, não é? E também em alguns estados neva. Então, é o que atrai muitos turistas para visitar, o que eles fazem exposições, as crianças fazem boneco de neve, tá? Então, é muito, muito bom, certo? Quem puder, ou quem já foi, tá? Para Gramado, Santa Catarina, sabe também que é frio, tá? E aqui a gente vê, ó, o oceano passa por aqui, não passa? Passa, tá? O oceano passa por aqui. Mas mesmo assim é muito frio. A água é muito gelada no mar, tá? O local que a água é quentinha, quentinha é aqui, ó, no Nordeste. As praias do Nordeste são as mais quentes, tá? Se a gente for para São Paulo ou para o Rio, quando a gente entrar no mar, vai ver que a água é bem gelada. Alguma dúvida sobre clima? Quem quiser pode levantar a mão, quem quiser falar alguma coisa. Ô, tia. Levanta a mão, Mai, depois fala. Lembra do nosso combinado? Pronto. A Júlia levantou primeiro. Pode falar, Júlia. Depois a Maia. Pode falar, Ju. Júlia, tá me ouvindo? Tô ouvindo não. Liga o microfone. Quer falar, meu amor? Dá não para te ouvir, tá? Vou pedir para a Mai falar. Fala, Mai. Ô, tia. Oi, meu amor. Nesse sábado dessa semana, eu vou para um shopping que lá vai ter um lugarzinho, né, para as crianças brincar, que vai ter neve. Tipo, eu não sei se é neve verdadeira, mas vai ter tipo uma neve. Aí eu tô muito feliz, porque vai ser minha primeira vez que eu vou pegar neve.
neve, né? Que massa, não é? Muito bem, parabéns. Deixa o avião passar, tá? Pra gente conversar. Então, gente, esses são os climas, tá? Quando forem estudar, estudem por aqui também. A tia vai deixar o slide, igual deixou ontem na revisão. Quando a tia liberar lá no portal, vai estar tudo que a gente usou nas aulas. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? A Cecília levantou a mão. Pode falar. É por causa que eu queria saber qual shopping era que a Mayara ia. Pergunta depois, tá? Sobre a aula, a gente tem mais alguma dúvida? Não. Não, né?